E aí, beleza? Estamos em Amityville, Nova York, no ano de 1976, onde Ed e Lorraine Warren, os paranormais famosos, foram chamados pela igreja para verificar se uma casa realmente era atormentada por fantasmas, pois a família fugiu dela. Porém, um ano antes, um homem assassinou sua família brutalmente naquela casa e Lorraine queria saber se ele era influenciado por algo demoníaco. Ok, então iniciou sua sessão médium paranormal e presenciou Rodney atirar em sua esposa e filhos. Só que um garoto sobreviveu e queria mostrar algo para ela, levando Lorraine até o porão e lá apontando para um espelho. E dele, uma misteriosa freira apareceu várias vezes e na terceira enforcou ela. Porém, no escuro, ela viu Ed ser morto e isso atormentou demais sua cabeça. Porém, essa investigação em Amityville atraiu os holofotes da mídia. Mas enquanto isso, em Enfield, na Inglaterra, uma terrível assombração surgia que entraria para a história paranormal, por ser um dos casos mais diabólicos do casal. E essa história é baseado em fatos reais. Um ano depois, na Inglaterra, Janet estava com sua amiga Camila falando sobre garotos e fumando cigarros, mas as duas foram pegas pela diretora que não gostou nadinha. Mas já era hora de ir para casa com seus irmãos Margaret, Johnny e Billy Watson, no qual os garotos ficavam zoando ele por ser gago, mas Camila sempre o defendia. Eles moravam em uma pequena casa em Enfield com sua mãe Peggy, mãe solteira com dificuldades financeiras, e esse era um dos motivos que discutiam naquela casa. Mas mesmo assim se esforçava para comprar biscoitos para o pequeno Billy, e naquela noite Janet brincava com um tabuleiro Ouija caseiro feito pela sua amiga e chamou sua irmã. Mas as perguntas que fizeram sobre seu pai não deram resultado, deixando Janet muito frustrada. Então foram dormir, mas naquela noite do nada ela acordou na sala de estar e não entendeu o que estava acontecendo. Já sua irmã Margaret ouviu batidas na porta, mas achou que foi sua irmã, mas segundo ela não fez nada. Já Peg passava os perrengues, pois seu ex-marido não pagava a pensão e estava contando isso para sua amiga. E em um programa de TV, Ed e Lorraine Warren, que sempre eram chamados pelos seus casos, sempre tinham que lidar com algum especialista espertinho, que dizia que o trabalho deles sempre era uma farsa. Isso sempre deixava Ed bem nervoso na frente das câmeras. Já Janet ajudava seu irmão com a caixinha de música do Homem Torto, pois ele cantando ajudava na gagueira e sempre funcionava, e como recompensa ganhava biscoitos. Mas aquela noite Janet teve alguns pesadelos e acordou sua irmã conversando com alguém sobre o Billy no escuro, e Margaret achou até que era pesadelo ou sonâmbula. Mas depois que ela deitou, sua irmã ficou em pé ao seu lado e da parte escura do quarto alguma voz falou com ela, que ficou sem entender nada e teve que dormir com o abajur ligado, e Billy tropeçou no seu carrinho, desligou e jogou para dentro de sua cabana improvisada. Só que assim que ele deitou na sua cama, alguém ligou o brinquedo dele e foi até o seu quarto. Ficando assustado e voltando para sua cabana, percebendo que algo estava dentro dela. Ela então correu para chamar sua mãe, mas ela observou a cabaninha e não achou nada. A única coisa estranha que Peggy viu era justamente Janet na poltrona, sem saber como tinha ido parar ali. O lance que a garota começou a ser atormentada pela manhã, primeiro com a TV trocando de canal sozinha e depois o controle aparecendo na poltrona. E para Janet parecia que tinha alguém naquela poltrona, e depois que a TV pifou, ela viu no reflexo que era um velho segurando o controle que caiu no chão, e o mesmo velho assustou ela, dizendo que a casa era dele. Já Ed Warren acordou mais cedo, pois uma imagem não saía de sua cabeça, e fez uma pintura, e era justamente a freira que Lorraine viu na casa. Então Lorraine, vendo aquela pintura, disse a Ed que precisavam parar com os casos, apenas agora com palestras para proteger sua filha de qualquer mal. E agora de volta à Inglaterra, Janet amarrou uma corda para não sair andando pela noite, mas de madrugada ela caiu de sua cama. Ouviu uma batida na porta e saiu do quarto para verificar, mas a casa estava sem energia. E com uma lanterna desceu até a sala e de novo viu a poltrona se mexer sozinha. Ficou apavorada e correu para o seu quarto, tentando colocar uma cadeira para que ninguém passasse, mas não adiantou. A cadeira estava do lado de sua cama e a porta aberta, e parecia que alguém estava vindo em direção ao quarto. Janet então se escondeu embaixo das cobertas, se cagando de medo com a lanterna. Só que a entidade, além de puxar o lençol, fazendo a garota gritar de medo, começou a balançar tanto sua cama quanto a da sua irmã. Os gritos delas acordaram sua mãe e Janet disse que tinha alguém no quarto que até a mordeu. Mas ao verificar embaixo da cama, achou o tabuleiro, já achando que era por isso, mas quando a cômoda se mexeu sozinha, aí sim ela acreditou. A família toda correu para a casa
dos Norrington e o marido de sua amiga disse que não tinha nada na casa. E Vic ainda chamou a polícia para verificar o local e os policiais chegaram e começaram a vasculhar a casa, percebendo que tinha realmente algo dentro da parede fazendo barulho e do nada uma cadeira se mexeu bem na frente deles. Então os policiais meteram o pé, já que não davam para prender fantasmas, mas a oficial disse a Peg para ela procurar um padre. Já a Judy, a filha de Lorraine, viu algo no corredor e quando sua mãe foi vê-la, a tal freira estava lá, encarando ela e depois entrando no escritório de Ed. Lorraine então foi atrás dela, mas só viu a pintura da freira e o gravador começou a tocar uma música. A luz do abajur se apagou de novo e Lorraine não conseguiu sair do quarto. E o quadro do primeiro grande caso do casal começou a se mexer e dele pela parede a sombra da freira, indo em direção ao quadro, e as mãos da freira saiu segurando o quadro e assustando Lorraine, que disso foi parar no porão e lá ela viu a freira e perguntou para a entidade o que ela queria. Então o demônio apontou para Ed, pois queria consumir a vida dele. Era apenas um pesadelo, mas isso já deixou Lorraine bastante preocupada. Só que um repórter chamado Ken Allen queria falar com a senhorita Peg, pois queria fazer uma entrevista, já que os policiais relataram algo sobrenatural na casa dela, e segundo ele, divulgar ajudaria a achar uma solução. Só que dentre as várias entrevistas teve muita coisa inventada, e para alguns especialistas era algo sobrenatural, já para outros era apenas as crianças fazendo trollagem. Só que na entrevista com Janet e a sua irmã Margaret, o repórter Kent Allen duvidava que era algo mesmo e começou a perguntar se tinha alguém na casa. Ninguém respondia, isso só aumentava a certeza que não era nada. No entanto, Janet começou a mudar, tanto a voz quanto as luzes começaram a piscar e era a entidade. Começou a falar e Maurício, o especialista, queria se comunicar com ele, mas só ficava repetindo que aquela casa era dele, até que brincou de toque-toque e disse então que o seu nome era Bill Winkins, tinha 72 anos e morreu de hemorragia naquela poltrona do canto e só não foi embora porque gostava de ouvir as garotas gritarem. Peg pediu para deixá-los em paz, mas ele apenas xingou e Janet voltou ao normal, pedindo desculpas e indo para o seu quarto. Porém, a notícia da casa mal assombrada só se espalhava pela Inglaterra e por enquanto a família estava dormindo nos vizinhos para não serem atormentados, mas isso não adiantou, pois naquela noite Billy ouviu o sino do cachorro querendo sair, mas quando foi abrir a porta, o cachorro se transformou no homem torto do seu brinquedo e começou a persegui-lo, e ele correu para chamar sua mãe e todos da casa acordaram. No entanto, era Janet, possuída, e com seus gritos fez a grade da lareira se soltar e também estourou todas as luzes da casa, na sequência caindo desmaiada. Um padre então mostrou a Ed e Lorraine a gravação da entidade, falando que era Bill Winkins e tinha 72 anos, e o padre disse que a voz que parecia de um velho era de uma criança de 11 anos. E como a igreja não queria se envolver, pediu para que eles fossem verificar se era uma farsa ou não, e depois avisassem a igreja. Claro que Lorraine não queria aquilo, pois viu Ed sendo morto pelo demônio da freira. Ele então conversou com Lorraine e disse que a família precisava de ajuda e que se ficassem perigosos, eles voltariam embora. Então viajaram para a Inglaterra e já chegaram na casa mal assombrada, e a primeira coisa que Ed viu foi o quarto de Janet, que estava trancada por cadeados e na parede estava cheio de crucifixo doado pelos vizinhos. E Peg disse que colocou nas paredes para ver se as coisas ali paravam de voar, mas não adiantou. E agora tinha que deixar aquela sala trancada por cadeados. Enquanto isso, Lorraine foi falar com Janet para entender e acalmar a garota, que disse que todos se afastaram dela e ela estava muito cansada, pois o demônio não deixava ela dormir. Mas segundo Lorraine, era assim que eles faziam para enfraquecer o hospedeiro. Já Peg explicou sobre a poltrona que foi deixada pelo ex-marido, que não tinham mais chances de reconciliar, então teriam que trabalhar com ela. O plano agora era provar que não era Janet fazendo sons com a boca e colocaram o gravador. E ela tinha que ficar com a boca cheia de água, mas até então não saiu nada. Parece que Bill Winkins não queria se revelar, mas quando todos ficaram de costas, ele se manifestou. Bill sabia o nome de Ed e até como seu pai o chamava, que em resumo Bill disse que não sairia da casa, pois queria achar sua família. Ed o ameaçou com um crucifixo e assim ele disse algumas palavras que não fazia sentido e depois foi embora. E como sabia o que era realmente Bill que estava fazendo o som, pois Janet cuspiu a água e não era sua voz. Porém naquela noite, Janet viu Bill sentado na poltrona e ela presa no teto. Ele então levantou, subiu as escadas e puxou ela para dentro do quarto com os vários crucifixos e eles começaram a girar e ficar de ponta cabeça. E quando todos ficaram, Bill Winkins
Winkins apareceu e ela começou a gritar, e com isso sua mãe acordou. Porém, o quarto estava trancado com correntes e cadeado e não conseguiram abrir, e Peg viu que sua filha não estava sozinha dentro do quarto. Ela precisou da ajuda de Ed, e assim que abriram o quarto, ninguém entendeu muito o que estava acontecendo, mas talvez realmente precisasse de um exorcista. Só que na reunião com os especialistas, cogitaram mesmo era mentira, já que Janet estava enganando eles, já tinha visto isso antes de uma garota tentando chamar a atenção. Mas os únicos que acreditavam eram realmente Ed e Lorraine e precisavam de provas para mostrar à igreja. Então toda a equipe voltou para casa para dar um pouco de alegria, seus irmãos também voltaram, para trazer um pouco de paz para Janet, já que ela estava perturbada. E Ed até tocou um violão aquela tarde, onde todo mundo cantou uma música com ele. Assim toda a equipe chegou e começaram a preparar as câmeras, e Ed também começou a consertar algumas coisas e havia um vazamento no porão. Só que todo o porão estava alagado e ele teria que entrar na água para consertar, porém ali no escuro do porão, alguém se levantou atrás dele. Peg percebeu, chegou mais perto e avisou Ed que tinha alguém atrás dele, mas ele desapareceu. Na sequência reapareceu bem embaixo de Peg e pegou ela, puxando ela para a água e deu uma mordida no seu braço. E algo caiu da água e era justamente a dentadura de Bill, que encaixava certinho na mordida do braço. Mas as coisas iriam piorar a partir daí, pois Janet ouviu algumas facas na cozinha e era justamente Bill brincando com elas. Só que Johnny queria enfrentar os seus medos e foi até lá e de repente sua irmã desapareceu e reapareceu com uma faca bem na sua frente. Depois disso foi só gritaria e coisas sendo quebrada e portas sendo fechadas e não conseguiam entrar, até que finalmente Ed conseguiu arrombar a porta. Encontraram Johnny dentro de um armário e saíram para procurar Janet, e ela estava na caixa do disjuntor de energia toda enroscada, só que era Bill que estava possuindo seu corpo. Então Ed usou o crucifixo para ele ir embora e de novo soltou a mesma frase. Todos lá ficaram impacientes, porém uma das especialistas, Anita Gregory, disse a todos que Janet estava fingindo. Tinha provas mostrando na van a gravação da câmera que pegava a cozinha. Janet quebrando as coisas para parecer que foi o demônio, e isso estava claro nas filmagens. Então disseram a Peg que a filha dela estava fingindo e a igreja não mandaria um exorcista, pois reconheceria que era uma farsa. E nem Ed nem Lorraine poderiam contestar esse vídeo caso a igreja visse. Assim todos foram embora e deixaram Janet e sua família sozinhas com o demônio. Porém Lorraine acreditava que algo estava errado nessa história, mas voltariam para casa do mesmo jeito. Era a época de Natal e os irmãos de Janet perguntaram se ela tinha forjado mesmo e ela disse que não, só fez aquilo senão a entidade mataria sua família. No trem, as fitas caíram no chão e Ed montou os gravadores. E lembrou que nas duas sessões que Bill se revelou, falava palavras sem sentido, mas juntas formavam uma frase que a entidade pedia ajuda, pois estava presa por outra. Assim, Lorraine teve uma visão de Winkins na poltrona, que disse que veio até ali atrás de sua família, mas ele o encontrou. Agora em posse da menina, estava quase conseguindo o que veio buscar, mas Lorraine não sabia de quem ele estava falando, e Bill era feito prisioneiro pela freira maligna. Lorraine explicou isso para Ed e precisava voltar e avisou os outros. E enquanto isso, na casa o bicho estava pegando, pois a entidade se manifestou de vez e atacou Margaret, e o plano da freira maligna estava quase completo. Peg tirou os seus filhos da casa, mas a porta se trancou, e agora de volta no carro explicou a Vicky que o velho Bill e o homem torto eram apenas um peão para que algo maior e demoníaco dominasse a garota. Só precisavam saber o nome do demônio e assim conseguiria expulsá-lo, o básico de qualquer exorcismo. O problema era entrar na casa, pois o demônio não queria deixar eles entrar. Só que assim que Ed conseguiu pelo porão, a porta se fechou e Lorraine ficou para trás. Disse para ele não ir sozinho, pois em sua visão ele iria morrer se fizesse isso, só que ele precisava ajudar Janet, e Ed foi assim do mesmo jeito. Em resumo, entrou na casa correndo vários perigos e acabou queimando os olhos com ar quente, prejudicando sua visão dentro da casa. E dessa vez quem estava atrás de Ed era justamente o homem torto, e Lorraine precisava saber o nome. E lembrou que a primeira vez que viu a freira na sua casa, escreveu o nome dela na Bíblia. Então assim que pegou sua Bíblia, lá estava escrito o nome do demônio, o Valak, e agora tinha poder sobre ele. O problema é que o demônio já tinha armado para matar Ed e a garota, e o seu marido, por sua vez, teve que enfrentar um homem torto que saiu do brinquedo querendo pegá-lo. Lorraine, depois que vi que quebrou boa parte da porta, conseguiu entrar na casa, e Ed conseguiu chegar no quarto de Janet. O problema é que Valak quebrou
quebrou as janelas para possuir a alma da garota, mas Ed correu e conseguiu segurar a garota para que não pulasse e ficou na janela pendurado, se esforçando para não cair. Assim que Lorraine chegou no quarto, a freira estava lá e, como o nome dele dava poder para Lorraine, disse o exorcismo usando o nome de Valak. Assim, a freira foi expulsa e condenada de volta ao inferno e finalmente salvou Janet da entidade. Lorraine ainda conseguiu salvar o seu marido de não cair e toda a família agora estava finalmente salvos. Janet agradeceu os dois e, como presente para protegê-la, Ed deu seu próprio crucifixo. Sendo esse caso um dos mais documentados fenômenos paranormais da história, e Peg ficou vivendo na casa até o final de sua vida. E em 2003, Peg Rodson morreu em paz sentada em uma poltrona na sala, no mesmo local que Billy Wilkins morreu há 40 anos atrás. E junto dos artefatos possuídos, como Annabelle, por exemplo, o brinquedo do Homem Torto foi levado para a casa de Ed e Lorraine Warren. E esse foi um dos inúmeros casos do casal paranormal mais famoso dos anos 70. Terminando o filme com a gravação original das sessões feitas na família e das fotos do caso bizarro dos anos 70. E assim foi Invocação do Mal 2, filme de 2016. Eu espero vocês no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!